Eu gostaria que nessa hora você, que já orou, que já falou com Deus, você curvasse mais uma vez a sua cabeça, que você, nesta noite, você pudesse falar com o Pai, pedir para que o Espírito Santo possa estar tratando poderosamente com você. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, que nós vamos mais uma vez aprender da Tua Palavra. Nós queremos nessa noite sair daqui abençoado. Você quer sair daqui abençoado nesta noite, meu irmão? Quer sair daqui nesta noite renovado pelo Senhor? Então declare isso em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque a Tua Palavra ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Vamos então, dando início aqui nesta noite, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Antes de eu começar a ler aqui em Hebreus, eu quero que você abra o teu livro aí, a Bíblia aí, no livro de Gálatas. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Nós vamos ler aqui 4 versículos. 6, 7, 8, 9 e 10. 4 versículos. Gálatas, capítulo 6. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que o Senhor me revela aqui, que o Senhor me traz aqui à memória, é isso. Todos acharam? Como é que diz na sua Bíblia? De Deus não vos... 6, 7. Não vos... Não vos enganeis. Ou enganeis. Enganes. É isso que está? Está na sua Bíblia aí? Não se deixe escarnecer. É a mesma coisa. Não se deixe você ser enganado, escarnecer. Por quê? Por quê? De Deus não se zomba. Fale comigo, de Deus não se zomba. O que é que o homem vai colher? O que ele semear. Como Deus é maravilhoso. Nada que um crente busca em Deus, ele deixa de receber. Tudo que ele busca, ele recebe. Não tem uma coisa só que Deus possa negar da gente, a não ser aquilo que não está de acordo com a palavra dele. Aí ele vai estudar, né? Entra na vontade permissiva. Sim ou não, né? Mas tudo que você pede a Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ordena, não tem como ele negar. Não tem. Agora, uma coisa que me preocupa, eu tenho que colocar na minha mente, eu tenho que colocar na minha consciência. Eu não só vou à igreja porque eu sou membro do ministério. Eu não só vou à igreja porque eu me batizei. Eu não só vou à igreja porque eu gosto de ver os irmãos. Não, tem um motivo. Eu vou à igreja porque eu tenho um compromisso. E esse compromisso é individual. Com quem? Primeiro, com Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou à igreja, ter um compromisso com Deus. Eu tenho certeza que alguém vai sentir minha falta lá, meu lugar vai estar vazio se eu não for, mas não é o pastor, não é a irmã, não é o irmão. Meu Deus. Por quê? Porque Ele manda eu estar na presença dEle. Quem sabia disso? Segundo lugar, meu compromisso agora é com o meu chamado. Com aquilo que Deus colocou no meu coração. Ou de ser um bom ouvinte, ou de ser um bom profeta, um bom levita, um bom porteiro, um bom diácono, meu compromisso. E em terceiro lugar, meu compromisso é com a irmandade, minha comunhão uns com os outros. E hoje tem se tornado caso sério. Eu não estou falando da comunidade, não, estou falando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Hoje tem se tornado caso sério. Muitos cristãos vão às igrejas e eles ficam assim, ó, deixa eu ver de longe onde fulano vai sentar. Daquele lado eu não sento. Não é na comunidade, é nas igrejas. Então nós estamos completamente alheios àquilo que a Bíblia ensina. Por isso você vê hoje a fraqueza grande no meio dos crentes.
Aí quando você vai falar com o crente, ele fala assim, eu não estou indo na igreja porque fulano me chateou, eu não estou indo para a igreja porque aconteceu uma coisa, me feriu. Claro que os crentes estão todos feridos, porque estão doentes. Quem nos sara é a palavra de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Quem nos sara é a palavra de Deus. Quando eu estou sarado, eu tenho prazer em ajudar. Olha que coisa linda, quer dizer, linda de um lado, mas triste do outro. Vocês viram, acompanhar a reportagem que aconteceu agora, naquele acidente, naquela tragédia que houve lá naquela boate de Santa Maria lá. Morreu muita gente, teve muita gente doente, mas olha o número de voluntários que correram para lá, de médicos, paramédicos, de psicólogos, sem ganhar nada. Sabe o que eles foram fazer lá? Eles sabiam que ele tinha corações que estavam despedaçados, mesmo alguém pagando um preço pelo seu pecado, ou talvez por a negligência de alguém. Mas havia coração despedaçado. Então aquele povo foi ali para quê? Para voluntariamente dividir, compartilhar, comungar uns com os outros. E é o que a Bíblia nos manda, vocês vão ver já na leitura de Hebreus. É o que a Bíblia nos manda, comungar, compartilhar uns com os outros. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que não traz ibope, é o Evangelho que não traz fama, é o Evangelho que não traz status, mas é um Evangelho que cura, que sara, que liberta, que transforma. Quem está entendendo? É o Evangelho da igreja primitiva. Não era fácil, você vê aquelas mulheres com aquelas crianças, você vê ali pessoas que não tinham nem o que comer, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, e aqueles irmãos mais bem favorecidos vendiam o que tinham, distribuíam para que os outros não passassem necessidade. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu estou falando sobre passos de vitória, que a campanha que nós estamos é passos de vitória, e para mim, irmãos, o que importa é você ouvir Deus. Se alguém não quer ouvir, se alguém acha que a campanha não tem fundamento, que a campanha não tem problema, a pessoa vai plantar e vai colher o que planta. Porque nós lemos agora, o homem semeia, o homem colhe. Nós lemos aí? Não vos enganeis, porque Deus não se deixa ser escarnecido. O Deus não terá ninguém como não é tolo para poder ser enganado. Porque tudo que o homem semeia, tudo que o homem planta, ele colhe. Então amanhã depois você vai ver crente por aí carregando a cruz pesada, se arrastando, não tem mais força, não. Crente magoado, por quê? Porque não está preparado. É um soldado ferido. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Dá menos trabalho um soldado morto do que um soldado ferido. Quem sabia disso? O soldado morto você enterra lá no deserto mesmo, deixa lá. E o ferido você não pode deixar. Tem que carregar ele nas costas. Quem sabia disso? Torna mais difícil. Tem que fazer uma padinhola, tem que enrolar, amarrar, e lá vai um na frente, outro atrás, segurando uma arma com a mão e carregando o outro nas costas, porque não vai deixar o coitado lá morrendo. O morto já ficou morto, já enterrou. Então dá mais trabalho um soldado ferido do que um soldado morto. Dói mais um soldado morto, ferido do que um soldado morto. Então, muitas vezes, quando uma pessoa ela parte para a glória de Deus, a gente fica morrendo de saudade. Aquela irmã, aquele irmão, que como era lindo. Eu lembro, quantas vezes não estava lá na casa da tua mãe, Susana, fazendo cultos, né? Ela estava lá, na idade avançada, tinha dificuldade de vir à igreja, a gente estava lá. Quando ela partiu, foi uma dor para a família. Mas hoje todo mundo já descansou. Por quê? Porque sabe que ela está na glória, que ela está tranquila, ninguém mais está lá, não tem que estar lá para cuidar dela. Agora, ela descansou, partiu. Agora, quando uma pessoa fica na caminhada espiritual, sem uma decisão de santificação, ela dá muito trabalho. Dá trabalho para ela, dá trabalho para os outros, dá trabalho para Deus. Porque ela está semeando coisas que não é agradável. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que nós estamos lendo aqui. Então, a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, para nós não nos enganar, para que nós não erremos, né? Não nos enganemos, porque tudo que nós plantar nós vamos colher. Não importa. Olha, eu não quero olhar na cara daquele irmão, não quero olhar para a cara daquele irmão, não quero. Aí quando chega no Pai Nosso, ele diz, Senhor Jesus, tenha misericórdia das minhas fraquezinhas. Eu errei, sabe, Senhor? Eu falei, estou vendo. O Senhor me perdoa, ele falou assim, estou te perdoando como você está perdoando teu irmão. Vocês sabiam disso? No Pai Nosso diz assim, perdoa nossas dívidas como?
Assim como nós fazemos o quê? Perdoamos os outros. Se eu não perdoo, eu estou dizendo, Senhor, eu também não quero perdão. Mas o povo não para pensar nisso. Já perceberam isso? Quer dizer, nós nos condenamos com a própria boca da gente. É nós que damos a sentença da nossa sepultura. Na Santa Ceia, por exemplo. No versículo 30, parece, 28, 30, quando nós tomamos a ceia, sem discernir, sem perceber, sem entender que aquilo ali é uma partícula de pão comum, de que aquele cálice é um cálice de vinho comum, mas ele representa algo muito profundo, o corpo e o sangue de Jesus. Veja bem, então, na ceia diz assim, que quando nós tomamos a comunhão, sem discernir, sem entender, mas como assim sem entender, pastor? Muitas vezes com o coração fechado, magoado, ferido com outro irmão, muitas vezes com a mente escondendo coisas que Deus não gosta, e a gente toma. Aí lá diz assim, por causa disso, há muitos de vós fracos e doentes, e muitos que já morreram. Quem já leu isso na Bíblia? Está lá. Há muitos fracos e doentes. E esse fracos e doente é espiritual, não é físico. É espiritual. Muitos que estão fracos, quer dizer, já não aguentam mais carregar cruz, tudo fere, tudo dói, tudo para eles é um horror. Não suportam mais nem os irmãos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se nós não suportamos um irmão que é como nós, cheio de falhas, como é que nós vamos suportar o império de Satanás quando se levantar contra nós? Hein? Quando o bicho mandar a capetada toda para vir atacar os filhos de Deus, como é que nós vamos suportar? Ou o momento da provação final, porque está escrito que nós todos temos momentos de ataques. Está lá no livro de Apocalipse. Então, como vamos suportar? Por isso, nesta noite, nós estamos falando de passos de vitória. E quando nós falamos de passos de vitória, o que é um passo de vitória? É uma caminhada. Passo significa aproximação para o alvo. Se eu quero ir para Jacareí, cada passo que eu dou nessa estrada já não é mais um tamanho. Quando eu ando 10 metros, eu já não tenho mais aí 20 quilômetros. Eu tenho 9 quilômetros menos 20 metros. Menos 10, 20 metros. Então, cada passo de vitória é a sua aproximação do seu sucesso. Se eu não sei como caminhar, então fica difícil. Então, que nesta noite, Deus possa tratar comigo, tratar com vocês, para que nós possamos tomar posse de toda a bênção. Amém? Olha o versículo 8, como diz aí, ó. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção, quer dizer, ele se corrompe. Essa corrupção aqui significa muitas coisas. Corrupção, muitas vezes, a pessoa corromper significa se modificar para o mal. Uma pessoa que era abençoadíssima, plena comunhão com Deus, já não perde a comunhão, já não tem mais alegria de servir o Senhor, vai se corrompendo. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito o quê? Colhe a vida eterna. Olha, e aí no versículo 9 diz assim, não nos cansemos o quê? De fazer o bem, porque no seu tempo, qual será o tempo? Qual será esse tempo? O tempo vai ser no dia da sua partida. O tempo vai ser no momento que Deus tiver que te responder uma oração. O tempo vai ser no momento que você lançar sua semente. O tempo vai ser no momento que você tiver um alvo para conquistar. E aí, se você realmente anda conforme aquilo que Deus lhe manda, não está se cansando de fazer o bem, com certeza você vai colher, vai ceifar mesmo, como diz aqui, ó, ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Quer dizer, se não tivermos desistido. Então, um crente que desiste, dificilmente ele vai colher um fruto de vitória. Dificilmente, né? Existe a misericórdia de Deus e por isso pode ser que ele colha, mas é dificilmente. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, e principalmente da família da fé. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o tempo da oportunidade? O tempo da oportunidade é aquilo que Deus te dá. Hoje é um tempo oportuno. Eu sei que aqui muita gente tem o que fazer. Né? Aqui nós temos Suzana, Jaque, Lene, Vanessa, a Rejane, são donas de casa.
A Mari também, mas a Mari tem a mamãe, né, Mari? Por isso que eu não falei você. Mas essas mulheres, que são mulheres casadas, elas têm a casa, elas têm afazeres. Mas os homens também não deixam de não ter, né, Carlinho? Você trabalhou o dia todo hoje, dia também em casa descansando, pastor André, daí, Alisson. Mas por que a gente está aqui? Porque a gente entende que esse é um tempo oportuno, que Deus nos dá a oportunidade de buscar a sua presença, de crescermos um pouco mais, de exercitarmos nossa fé, de alcançar as promessas. Esse é um tempo oportuno. Então o que a Bíblia diz? Que no tempo oportuno nós vamos colher. E com certeza Deus nessa noite está preparando algo novo para aqueles que realmente crêem conforme a palavra. Amém ou não? Agora veja como é importante. Então aqui nós podemos analisar passos de vitória. Eles estão limitados o meu posicionamento. Deus já me deu livre-arbítrio. Deus já me deu tudo o que eu preciso. Deus não vai me dar porque eu vou pedir hoje. Vocês sabiam que Deus já nos deu tudo? Salvação Deus já nos deu. Vitória Deus já nos deu. Conquista Deus já nos deu. Toda sorte de bênção. Sabe o que diz aqui? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Quem sabia disso? Toda sorte de bênção. Até tem um versículo aqui. Quer ver? Olha aqui. Você está no capítulo 6, não está de Gálatas aí na sua Bíblia? Do teu lado aí não tem a epístola de Efésios? Não tem Efésios aí? Olha aí no capítulo 1 de Efésios. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Como é que diz aí? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele não vai abençoar, ele já nos abençoou. Que nos tem abençoado com o quê? Toda a sorte de bênçãos espirituais, na onde? Regiões celestiais. Gente, Deus já nos deu. Sabe? E por que muitos cristãos não pegam? Ou porque não entende como chegar lá, está crescendo ainda na graça, ou porque está deixando de lado o que Deus manda, ou porque alguma coisa está impedindo as suas orações. Pastor, tem alguma coisa que impede a oração? Quem acha que tem? Abre a sua Bíblia rapidamente, no livro de Isaías 59. Eu vou mostrar para vocês, olha, diz que de Deus ninguém se esconde, né? Na verdade, ninguém se esconde. Mas existe uma coisinha na minha vida, na tua vida, que se a gente não tomar cuidado, vai nos separar de Deus, sim. Vai impedir dele ouvir o nosso clamor, dele responder nosso clamor, sim. E é isso que muitos cristãos não entendem. A maioria dos crentes de hoje, eles estão vivendo com a mente racional, com a mente do mundo. Eles não entendem que o mundo tem um processo de vida e os cristãos têm outro. A igreja anda conforme a mente de quem? De Cristo, do Senhor. E o mundo conforme o curso dessa história, deste século. E a Bíblia diz que o príncipe desse século, quem que é o príncipe desse século? O diabo. O príncipe desse século cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, o mundo nunca vai pensar como nós. Ele pode concordar conosco no conhecimento, ele pode concordar conosco no conhecimento, mas quando chega na sabedoria, ele altera. Porque para o mundo, o homem sábio e a mulher sábia é aquele que senta numa cadeira para estudar. É aquele que deixa lá o seu suor. É aquele que paga um preço. Para Deus, quem é sábio? O que é dirigido pelo Espírito Santo. Porque o homem sábio, segundo o mundo, não é sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo está em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 15 para frente. A sabedoria do mundo, para Deus, é loucura. Né? Então, esse conhecimento que as pessoas misturam com sabedoria é para a terra. Mas para Deus, sabedoria significa você discernir o santo e o profano. Você discernir o espiritual do carnal. Muitas vezes Deus está falando com alguém e ele está achando que é o homem. Muitas vezes ele está pensando que Deus está falando e não é Deus, é o homem. Então é interessante isso. Quer que eu pedi para vocês ler? Isaías 59. Olha o versículo 1. Primeiro, Deus não tem como impedir, Deus não tem como deixar de responder a minha e a tua oração, Ele não tem.
Ele não tem, sabe? Por quê? Porque ele ouve, ele não é surdo. Segundo, porque ele não é manietado, não tem a mão presa, ele tem a mão livre. Está assim ou não está na sua Bíblia? O ouvido do Senhor não está agravado, que eu não possa ouvir. E a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa salvar. Agora, o que é que impede então, pastor? Olha o versículo 2. Esse é forte. Mas vossas iniquidades. Vamos palavra por palavra. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado? Não. Pode se tornar pecado. Iniquidades são erros. São falhas. Coisas que eu faço, que eu pratico, que vai de encontro com a sociedade, com o meu irmão e com o meu Deus. Existem coisas que ferem o meu Deus, mas existem coisas que não ferem o meu Deus, mas ferem o meu irmão. E quando fere o meu irmão, pode ferir o meu Deus. Quem está entendendo? Isso é iniquidade. É a traquinagem de alguém. É os erros de alguém. É as minhas iniquidades, as coisas erradas que eu faço. Que elas podem ser reconhecidas e consertadas e muitas vezes não tem conserto. Muitas vezes não tem conserto. Dependendo daquilo que for feito, da maneira que for feito, e o ato que for praticado, não tem conserto. Então, preste atenção, isso é iniquidade. Então, as minhas iniquidades faz o quê? Divisão. É isso aí ou não? Divisão. Me divide. O que é uma divisão? Olha aqui uma divisão. Isso aqui era só um salão. Mas os irmãos foram depressa e dividiram aqui. Então, para mim ir lá para aquela porta, eu tenho que fazer uma volta. Porque agora está dividido aqui. É uma barreira. Quando eu me divido do meu Deus, quer dizer, eu me separo. Quando eu pratico a iniquidade, eu estou me separando do meu Deus. Segundo, e os vossos pecados fazem o quê? Separação, ocultam, formam uma montanha entre vós e quem? Vosso Deus. Olha que coisa interessante. Os meus pecados, sim. Eles ocultam a visão do meu Deus, de mim. Então eu tenho que tomar cuidado. Pastor, mas então o senhor não peca? Claro que eu peco todo dia, todo instante, toda hora. Não existe ninguém que não peca. Porque quando eu falo aqui o pecado, significa aquele obstinado, aquele que sabe que está errando, continua errando e permanece errando porque gosta de errar, gosta de pecar. E quando é que a gente é um pecador e é um pecador arrependido? Quando você reconhece que você pecou por fraqueza, que você pecou por ignorância, por desobediência, e você sabe que o salário do pecado é o quê? Você vai esperar a morte chegar? Então não tem que correr para consertar o erro, tem que correr para o braço do Pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu confesso os meus pecados a Deus e eu largo deles, o que acontece? Alcanço misericórdia. Quem está entendendo? Agora, quando nós falamos de pecado, a primeira coisa que ocorre na mente da gente, o que é? Matar, roubar, prostituir, levantar um falso testemunho. Mas até eu chegar aqui, ó, e na hora que eu olhar para o João, eu falar, meu Deus do céu, eu não queria nem olhar para a cara desse irmão hoje, meu Deus, eu vou sentar aqui. Eu estou pecando. Quem sabia disso? Estou pecando. Porque para Deus não existe um pecadinho e um pecadão. Pecado para Deus é pecado. Tanto faz matar, roubar e destruir. Uma transgressão. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão da lei, quando eu desobedeço. Por exemplo, se eu pegar, atravessar um sinal vermelho no meu carro, eu estou errando? Sim, estou cometendo uma infração gravíssima. Mas se eu olho ali, não tem nenhum erro, está escrito assim, uma plaquinha, não estacione. Mas não estaciona por quê? Não tem nada aqui, não tem criança, não tem ninguém. Está tudo paradão aqui. Eu olho, não tem nenhum guarda. Eu falei assim, não vai fazer mal nenhum, eu só vou ali, pegar o negócio e eu estaciono o carro. Eu estou errando? Estou. Do mesmo jeito. A única diferença é que a infração gravíssima passa a ser só grave. Mas eu estou errando. Eu estou infringindo a lei. Porque eu não vi, mas o guarda estava lá atrás do poste assim, ó, coçando o ouvido. Mas aí ele viu quando eu parei, ele falou, danado, vai. Aí ele só faz assim, ó. Ele não precisa nem ir lá. Quando chega no final do mês, chega uma cartinha lá. Por exemplo, nós estávamos vindo de Caraguá um dia. Era meia-noite, gente. Não tinha ninguém nas estradas. Por que não correr?
Nós estava atrasado, e eu já estava com sono, e o Daí também estava com sono, e a Jaque também, que ela estava junto. Aí, mas estava lá assim, 80 quilômetros. O Daí disse assim, não tem nenhum guarda, essa hora o semáforo está tudo apagado, já não tem nenhuma câmera ligada. Atochou o pé, quando chegou aqui perto do Promovale, aqui embaixo, no Promovale não, ali no Vidoca, ali naquela parte, né, saindo da pista de Caraguá, nessa nova que faz para ligar aqui o Colinas, aí ele passou para 90. Passou pela câmera e a câmera só fez assim, tchau. Eu estou lá em casa, chega lá uma multa, porque era no meu carro. Aí a Alice falou, eu falei para você para não correr. Falei, meu Deus, onde é que eu corri? Eu olhava para a placa, olhava para a foto. Deus, eu corri mesmo. Foi lá perto da Johnson. Não é, essas plantas não é na Johnson. Aí eu procurei o guarda e perguntei para ele, seu guarda, por favor, onde é que é isso aqui? Ele falou, isso aqui fica ali, você sabe quando vem de Caraguá, que você sai da Tamoios, você pega aquela pista nova para entrar lá para o lado do Vale Sul? Falei, fui ver a hora, 00:30. Estava vindo de Caraguá, que a gente ia fazer o casamento lá. Estava voltando. Olha aí. Ninguém viu, estava escuro. Mas a câmera focou a gente. Nós infringimos a lei. Quem está entendendo? Então, gente, é isso. Às vezes não tem o pastor, não tem a mãe, não tem o pai, não tem a mulher, não tem o marido, não tem o patrão, não tem ninguém. Mas e os olhos da câmara de Jeová? Está lá, ó. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí é quando os crentes tolos não imaginam. Aí vão lá e aprontam e depois a consequência vem o quê? Trágica. Um preço a pagar. As coisas começam a dar muito errado. A gente diz, mas meu Deus, por quê? Olha, meu Deus, faz que nem Caim. Senhor, por que tu aceitasse a oferta de Abel, meu irmão, e a minha não, meu Deus? Aí sabe o que Deus responde lá? Se tu tivesse feito como Abel, eu não me agradaria, Caim. Olha que coisa dolorosa. Então, queridos, seguir a Deus, seguir o Evangelho, dar passos de vitória é a coisa mais simples que tem. Mais simples. Sabe por quê? Porque Deus não vai esperar de você mais do que o que você pode fazer. Não vai. Ele só vai pedir para você o que você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se nós entendermos o agir de Deus para as nossas vidas, queridos, com certeza, a nossa vitória virá. Ela chega. Chega de uma maneira muito grande. É que eu não tenho mais esses testemunhos, né? Era escrito em livros. Mas se vocês tivessem conhecido uma pessoa simples, mas de fé, né? Essa senhora, ela era mãe de um grande missionário que já esteve aqui no Brasil pregando tudo. Ele é um norte-americano, chamava-se Rex Humbard. E aquela mulher, quando Deus começou o ministério deles, ela era tão apaixonada pelas coisas de Deus com o marido, que eles venderam a casa, compraram um carro reboque, que é uma casa reboque. Foram morar naquela casa reboque para sair evangelizando o mundo. E um dia faltou gasolina e eles sem dinheiro num local aonde eles tiveram que ficar. E por ali, parado, tal, havia um anfiteatro lá abandonado e o irmão Ralph olhou e disse assim, eu acho que nós vamos falar com o dono desse anfiteatro para ele dar para a gente fazer pelo menos 3 meses de evangelização. E o homem foi lá e fez deu um apoio para eles pagaram uma taxa e foram evangelizar. Deus foi fiel. Em pouco tempo, o anfiteatro começou a encher. Aí o homem disse, agora nós vamos fazer um contrato. Aí pediu um preço absurdo. E aí começou a aparecer crianças na porta do anfiteatro. Sem pai, sem mãe, jogada, e eles começaram acolhendo. Daí a pouco ele estava com 22 crianças órfãs, formaram um orfanato. Ela disse que um dia ela estava em casa e chegou uma irmã e disse, eu vim aqui porque Deus me mandou pedir a sua ajuda. Me separei do meu esposo, eu não tenho ninguém por mim. E eu estou em tempo de enlouquecer. Ela disse, venha para cá. Ela disse, não precisa me pagar nada, irmã. Você só vai me dar o pão e a comida e a dormida. E eu vou lhe ajudar a cuidar das crianças. A mulher ficou.
Passaram-se uma semana, chegaram 3 missionários itinerantes. E falaram com o irmão Ralph: eu quero ficar aqui para trabalhar com vocês. E aí, quando chegou na hora de fazer a comida, a irmã chegou e disse: olha, só temos um pouco de arroz, um pouco de feijão, alguns biscoitos, macarrão já não tem mais. Nós não temos quase mais nada. E agora tinha 22 crianças, tinha o irmão Ralph com a esposa e mais 3 filhos, e mais 22 crianças órfãs. E aí, aquela irmã com os demais começaram a ter um desespero. A esposa do irmão Ralph olhou e disse assim: olha, Deus tem sido fiel a nós. Vamos orar. Aí disse para a irmã: vamos fazer amanhã o maior banquete. Você faz um almoço dos maiores que nós já fizemos. Ela disse: mas irmã, você entendeu o que eu falei? Não tem nada na despensa. Mas eu não lhe perguntei se tem alguma coisa. Eu falei para fazer o almoço. Ela: mas como é que eu vou fazer? Minha filha, faz o seguinte: faça frango, faça salada quente, fria. Você pode fazer ensopado, você pode fazer tudo o que você imaginar, carne assada. Aí você vai, o que é de forno você coloca no fogão e o que é de geladeiras você coloca lá dentro do freezer. Mas como? Quer que eu explique de novo? Aí ela disse: então eu vou, irmã, já caiu a ficha. Aí ela disse que é um faz de conta? Ela falou: um faz de conta não, é uma verdade. Mas a irmã entendeu que era um faz de conta. Então ela pegava a faca, começava a cortar, isso aqui é o frango. Cortava, temperava, fechava a panela, guardava. Você faria uma coisa dessa? Não parece coisa de doido? Não parece coisa de imbecil, de pessoas que é retardada? Ou parece ou não parece? É como Deus trabalha com a gente. É naquilo que nós achamos mais louco. Aquilo que você imagina que não é capaz. É onde o impossível se torna possível. Quando Deus começa a agir. É aquilo que eu não posso, é aquilo que você não pode, é aquilo que eu não tenho condições. É onde Deus começa a trabalhar. Mas como é que Deus trabalha, pastor? Quando você está aliançado, você tem plena comunhão com o Espírito Santo, você pode ter certeza que jamais o Senhor te deixará. Olha que coisa interessante. Naquela noite, o irmão Ralph tinha um programa de rádio que começava 1h da manhã. E ele chamou o Rex, que tinha mais ou menos assim uns 7, 8 anos, e o mais velho, o Dom, que já tocava violão, e disse: nós vamos fazer hoje um programa ao vivo. Rex, você vai cantar. E quando chegaram lá de madrugada, eles começaram no programa. Ele anunciou: agora eu vou trazer 2 crianças aqui, tocando e cantando, de madrugada, para quem ouvir. Olha, irmão, quando Deus começa a trabalhar, não precisa de força e nem de mídia. Ele é o Senhor. Um fazendeiro de grande porte, que tinha armazéns e tudo naquela região, que não era evangélico, mas que conhecia a região, sabia do anfiteatro, e viu a grande placa lá: aqui tem a família cristã, aqui tem isso, tem aquilo, aqui nós temos o orfanato, temos 22 crianças, e começaram as publicidades. Ele foi dormir e não conseguiu. Naquela noite ele virava de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro na cama. E a esposa disse que ficou preocupada, porque ele não costumava fazer aquilo, mas ela não quis perguntar nada, ficou só quietinha observando. Daí a pouco ele foi e disse: tá bom, então eu vou. Aí ela disse: agora não tem mais jeito, agora eu vou ter que chamar ele, porque o homem está louco. Perguntou: você não consegue dormir? Já estamos de manhã. E outra coisa, você está falando sozinho que você nunca fez isso. O que está acontecendo? Ele disse: não, está tudo bem. Não está bem, vamos conversar agora. Acendeu a luz. Ele disse: tá bom, eu vou lhe explicar. Sabe aquele anfiteatro que tem em tal lugar? Sabe aquela família de crente que veio para lá agora? Sabe que fazem cultos lá e que tem um programa? Pois é, eu estava aqui mexendo no rádio antes de dormir. E eu ouvi um louvor de uma criança. Me chamou a atenção por essa hora da manhã, a criança está cantando ao vivo. E quando eu vim me deitar, eu não sei porquê, mas uma voz me fala muito lá dentro do meu ouvido: você já se preocupou se essa família está precisando de ajuda? Você é um homem muito rico, você tem condições, você já se preocupou com essa família? Lá tem crianças órfãs que eles estão cuidando, você já se preocupou? E ele disse que ficava questionando aquela voz. E a voz dizia para ele assim: levante amanhã cedo, pegue no seu armazém o que você puder pegar de tudo e leve o máximo que você puder, porque eles estão precisando. E foi aí que ele disse que ia. Tá bom, então amanhã eu vou. Ela disse: então se é isso, vá dormir. E amanhã cedo você vai lá e faça o que Deus está lhe mandando.
Se você acha que é Deus que está lhe mandando. Ou a voz da sua consciência, não importa, vá lá. De manhãzinha ele levantou. Passou nos armazéns, encheu a caminhonete. A parte de frios, parte de verduras, de tudo, ele trouxe tudo e levou para lá. E logo cedinho da manhã, quando os irmãos estavam se levantando, ele bateu na porta. Quando o irmão Ralph abriu a porta, ele disse assim: eu não conheço vocês, mas eu sei quem vocês são. E eu sou um homem aqui da região, com boas condições. Eu queria saber se você aceita uma ajuda de algumas coisas que eu trouxe. Irmãos, com certeza, estamos orando para isso. E eles começaram a descarregar a caminhonete. E quando terminou, a casa estava cheia. E a irmã começou a cantar. E começou a dançar em volta daquilo ali. E dizer: Deus, obrigado. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Esse Deus é fiel. Quando nós falamos de um Deus que é capaz de enviar o seu Filho no mundo para morrer numa cruz, por mim e por você, Ele é capaz de entrar na batalha por você, guerrear por você e te dar a vitória que você precisa. Mas Ele faz isso com aqueles que realmente se estão envolvidos com Ele. Veja bem, vamos agora para o livro de Hebreus que eu tinha anunciado no início, no capítulo 10, e aqui há um conselho lindo para mim, para você, para aqueles que realmente querem andar conforme a palavra de Deus. Infelizmente hoje, queridos, nós temos maravilhosos crentes, pessoas muito abençoadas, temos maravilhosos crentes, mas que quando se trata de compromisso com Deus, fica a desejar. Porque hoje, para muitas pessoas, eu quero servir a Deus, mas da minha maneira, não como o pastor quer, não como o irmão quer, nem como A quer, nem a B quer, mas eu quero como eu quero. E muitas vezes nós pensamos que é o homem, mas não é o homem, é Deus que está nos pedindo isso. Veja bem, capítulo 10, a partir do versículo 19 até o 25. Tenha muito cuidado agora para guardar esta palavra. Ouça atentamente, porque ela não está aqui por acaso. Ela está aqui para mim, ela está aqui para você. Entenda isso. Olha o que aqui o escritor da carta aos Hebreus, dirigido pelo Espírito Santo, diz: tendo, pois, irmãos, tendo, pois, irmãos, ele faz 3 paradas. Tendo, pois, irmãos. Por que ele faz isso? Para que a minha atenção seja redobrada, para que eu possa parar para refletir nisso que ele quer dizer. Ele diz o que é que ele quer me dizer? Tendo o quê? Interpreteis. É a ousadia para entrar aonde? No Santo dos Santos. Qual é o que me dá o direito de entrar lá? O sangue de Jesus Cristo. O lugar santíssimo, ninguém pode chegar, que é a presença de Deus. Mas através do sangue de Jesus, eu posso entrar lá. Hoje nós estamos aqui nesse lugar tão simples, nesse galpão, e para nós isso aqui é apenas uma casa, um galpão velho aqui, sei lá, forrado, uma coisa assim. Mas isso aqui, ele tem um significado profundo. Aqui ele tem um significado de casa de oração, casa de adoração. Aqui ele não é um lugar para a bebedeira, ele não é um lugar para os bailes, ele é um lugar para a adoração. Então aqui é a casa de Deus. É aqui que o Senhor vem para o ministério da comunidade para me aguardar. Olha, ali na frente tem um templo da Assembleia de Deus. Mas ele vai para receber quem? A Irmandade da Assembleia de Deus. Ali na frente tem uma quadrangular, ele vai lá para receber a quadrangular. Mas aqui é comunidade. Ele sabe que os quadrangulares não vão vir aqui. Ele sabe que os assembleanos não vão vir aqui para cultuar, a não ser que venham um dia fazer uma visita. Então ele vem de uma maneira especial para mim e para você, que é da comunidade. Então eu tenho que ter essa ousadia para entrar no Santíssimo. Eu tenho que ter essa ousadia para chegar aqui e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu confio, eu sei que o Senhor me trouxe neste lugar. Não importa se tem a maioria das cadeiras vazias. Deus não está preocupado também com isso. Ele está preocupado comigo, com você, se eu estou disposto a ouvi-lo e obedecê-lo. Olha o que ele diz aqui. Tendo, pois, irmãos, a interpretez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 20. Pelo o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto pela sua carne. Olha, tem um significado na Bíblia que na hora que Jesus Cristo morreu
Na hora que ele morreu, que ele disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, que ele estava pendurado na cruz, aconteceu um fenômeno. Quem sabe o que foi que aconteceu? Quem sabe? Houve trevas, escureceu. Na hora que escureceu, teve um terremoto. E a cortina que separava o santo dos santos, que era assim antigamente, se rasgou, de cima a baixo. Ali era um significado, que assim como Jesus Cristo foi ferido e rasgado a sua carne lá na cruz, pelos cravos e pela espada que ele foi ferido, aquele era o símbolo vivo, que aquela cortina, que aquele véu que separava o povo do Santíssimo, estava aberto. Eu agora tinha liberdade para entrar. Foi a maneira que ele me deu. Eu agora tinha liberdade para entrar. Então, nessa noite, minha irmã, meu irmão, não importa se você está aqui ou na sua casa, onde você está, quando você buscar o Pai, tenha certeza que você tem o privilégio que o mundo não tem, de você poder entrar pelo lugar santíssimo, pelo vivo caminho, pelo véu que se rasgou, pela carne de Jesus Cristo que foi ali entregue na cruz. Então ele diz assim, olha, no versículo 22, de uma vez que eu sei disso, de uma vez que eu entendo que Jesus agora está me dando a oportunidade, porque os meus pecados impedem, eles estão ali me impedindo de chegar perto de Deus, mas pelo sangue dele que foi derramado, eu posso receber o perdão, eu posso receber a purificação. Quantos creem nisso? Eu posso receber a purificação, então agora eu posso fazer o que? No versículo 22 diz, eu posso fazer o quê? Me aproximar. De que forma? De qualquer jeito? Com sincero coração. Eu vou ler palavra por palavra. Olha aqui é que entra, irmãos, o mistério. Para mim chegar na igreja, para mim chegar diante do pastor é fácil, diante dos irmãos é fácil. Mas para mim chegar diante do Santíssimo, da presença de Deus, que é invisível, para mim entrar lá, eu tenho que chegar com o quê? Coração sincero. E é o que muitos cristãos hoje às vezes não fazem. Às vezes você olha para um cristão, para um crente, ele, pastor, irmão, mas dentro dele está assim, olha, se você soubesse. Por quê? Ninguém conhece o coração das pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus conhece. Então, aquilo que parece uma coisa tão tola, tão simples, que eu acho que ninguém está percebendo, que alguém não está vendo, o meu Deus está dizendo assim, pois é, meu querido, minha querida, eu vim tão contente hoje para te abençoar, mas porque tu não estás de sincero coração e a tua fé você não está provando, então não tem bênçãos. Hein, irmãos? Que coisa dolorosa. Olha o que ele diz aqui, ó. Aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração o quê? Purificado de quê? Da má consciência. Lembra que eu falei para vocês agora que só quem conhece a consciência é duas pessoas. Quem é? Só quem conhece a consciência é duas pessoas. Quem conhece? Hã? Senhor e? Não, Satanás não conhece. Se ele conhecesse a nossa consciência, nós estava frito. Mas ele não conhece. Estava perdido porque ele sabia, ele ia nos massacrar. Ele só conhece os meus atos. Ele só conhece os meus atos por palavra ou por ação. Mas a minha mente ele não conhece. Só quem conhece a minha mente é Cristo. E eu. Dá para entender? Então só duas pessoas conhecem. Sou eu e o meu Deus. Não é sério isso? Por isso que ele fala para a gente entrar com a consciência pura. Purificado da má consciência. E com o corpo lavado pela água pura. O que é água pura aqui? A da torneira? Não, aquela a gente toma banho todo dia. Essa água pura é isso aqui, ó. Água viva, a palavra de Deus. Quando eu sou purificado pela palavra de Deus, pode o cão do inferno se levantar com milhares de demônios. Para mim não faz diferença, porque eu sei em quem eu tenho crido. Versículo 23. Guardemos de que forma? Firme o quê? A confissão de quê? Da esperança. A esperança é aquilo que está no seu coração. É uma fé que é tua e é uma experiência pessoal. Não é aquela fé da multidão. Né? A fé da multidão os católicos têm, os espíritas têm, os evangélicos têm. Mas a fé, essa fé que ele está falando aqui,
essa fé de esperança é aquela que eu tenho certeza que o meu Deus vai cuidar, mesmo que aos meus olhos não pareça possível. Então diz assim, olha, que eu guarde sem vacilar. Pois quem fez a promessa, quem que fez a promessa a nós? O Senhor. Ele é o quê? Ele é fiel, então não tenha medo. Se você falhar, Ele não vai falhar. Não tenha medo. Agora, olha o que diz aqui o versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos, de que forma? Ao amor e às boas obras. O que você tem visto hoje nas igrejas? Eu estou falando nas igrejas porque eu não vou falar de bailes, de clubes, não, nem sabe, eu vou falar de igrejas, né? Mas quando eu falo igreja, não é comunidade, eu falo igreja, a igreja de Deus, não importa a denominação. O que é que você tem visto hoje, os comentários nas igrejas? Pastor fulano de tal se levantou contra o pastor fulano de tal, irmão fulano de tal se levantou contra o irmão fulano de tal. É assim. Crentes contra crente, reino contra reino. Quem sabia disso? Está assim. Então, aqui, quando a Bíblia manda para considerar uns aos outros em amor, significa que eu vou ver que o meu irmão muitas vezes está mais errado que eu. Mas se eu olhar para cá, na minha maneira, eu estou mais errado do que outras partes do meu irmão. Então, como é que eu tenho que fazer? Considerar o meu irmão em amor. Eu orar pelo meu irmão para que Deus mude, estimulá-lo para boas obras. Ô irmão, eu sei que o irmão não está firme na fé, não está indo na igreja, mas olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Não sei o que está acontecendo, irmão, não quero nem saber, mas tenha bom ânimo. Jesus está te mandando. Os crentes não fazem isso. Irmão, o que está acontecendo com você que não está indo mais na igreja? Ah, irmão, eu tô muito chateado, fiquei sabendo de umas coisas. Ah, é? Mas o que foi? O que foi? Oh, me falaram isso assim. Ah, então é por isso que eu vi um pouquinho de gente no cantinho. Aí a pessoa vai se corrompendo também. Vai se corrompendo também. Se nós entendermos o propósito de Deus, fala como Jesus falou, queridos. Olha, Jesus apanhou a noite toda. A Bíblia diz, ele foi preso às 23 horas. Às 7 da manhã, quando ele teve que vir em público para o Sinédrio, a Bíblia diz que o rosto dele estava ensanguentado, a carne estava tão delacerada que estava caindo. Os cortes eram muito grandes, sabe de quê? Dos murros. Aqueles soldados romanos, eles tinham, olha, eram umas mãos desse tamanho. E a fúria deles com Jesus era muito grande. E sem contar que o chicote romano tinha 5 pontas. E cada ponta tinha um estilhaço de aço. Quando aquele homem baixava, que puxava, o sangue espirrava. Você vê o filme de Mel Gibson e você que exagero, eu acho que eles exageraram muito, colocando essas cenas pesadas. Ali não é nem a metade do que Jesus sofreu. Agora, o que me chama a atenção não é a dor de Jesus. O que me chama a atenção é o amor de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele foi condenado pelo povo, que Pilatos tentou libertá-lo, mas o povo gritava crucifica, crucifica, e não teve jeito, ele foi levantado no madeiro. E lá pendurado no madeiro, naquele sol escaldante, ele estava com sede. Porque não é fácil passar uma noite apanhando, derramando sangue. E passar até meio-dia, porque ele morreu às 3 horas da tarde. Até meio-dia, pendurado naquele madeiro ali, 1 hora o sol declinando, naquele sol de 45 graus. Ele disse, tenho sede. Sabe o que fizeram? Molharam uma esponja com vinagre e passaram nos lábios dele. Olha, se você está fazendo comida, irmã, você corta com a faca uma pontinha. Quando o vinagre cai, você corre para debaixo da torneira, porque é terrível a dor. Imagina uma ferida que já está machucada com antecedência, como ele apanhou a noite toda, e passar vinagre. Agora, depois que deram o vinagre para ele, que ele rejeitou, chegou a última hora, e aí o povo olhava para ele e zombava. Cadê o teu poder? Tu não és o Filho de Deus? Por que não desce da cruz para crer em você? Sabe o que ele disse? Quem lembra a palavra dele? Pai, perdoa-lhes. Sabe o que significa isso, irmãos? Dá perdão. A gente dá perdão, eu perdoo, mas não me esqueço. Isso não é perdão. Olha que coisa profunda. Gente, vocês sabem que o que me sustentou até hoje no Evangelho não foi ser pastor, não. Porque eu vim ser pastor faz o quê? Eu estou 30 anos no Evangelho, faz 12 anos, 15 anos que sou pastor.
15 anos mais ou menos, porque o Vinícius tem 20 anos. Quando eu fui consagrado a pastor, o Vinícius tem um pouquinho mais, tem 18 anos, porque quando eu fui consagrado a pastor, o Vinícius já estava com 4 anos. 4 ou 5 anos. Foi quando eu fui consagrado a pastor. Então, e o resto dos anos? Quem me segurou na igreja? Olha, eu vim para a igreja muito jovem, e eu era uma pessoa do mundo muito atirado. E outra coisa, eu morava numa cidade pecaminosa. Mas o que me sustentou no Evangelho? Essas palavras de Jesus. Tinha dia que eu ficava muito triste com as pessoas. Sabe, tinha hora que eu queria pegar, porque eu era uma pessoa muito vingativa. Tinha hora que eu queria pegar as pessoas. Mas eu lembrava dessa palavra. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Sabe o que eu adotei para mim? Meu Deus, quando o meu irmão atingir o nível de fé que o Senhor me deu, pelo menos ele vai ser igual a mim. Ele vai ter o mesmo sentimento que eu tenho. Por isso, meu Senhor, tenha misericórdia. Às vezes eu olhava para aquela pessoa com a maior tristeza, porque eu estava ferido. E era assim. Gente, isso é um exemplo. Sabe, isso é um exemplo. Reconhecer uns aos outros e estimular para as boas obras. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E aí, irmãos, para encerrar, no versículo 25, esse ainda é mais forte ainda. Porque esse fala sobre nós. Hoje, sobre muitos cristãos. Olha o que diz na tua Bíblia aí. Não deixemos de fazer o quê, irmão? Congregar. O que é congregar? Vir à igreja. Não deixemos de estar lá no templo. Por quê, irmãos? Como é de costume de quem? De alguns. Olha o que a palavra diz. Tem irmãos que se ele perder um culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas tem o domingo, né? Queridos, não deixemos. Eu só não posso estar na casa do Pai se eu não tiver condições. Se eu não tiver condições. Mas se eu tiver condições, pastor, mas você vem porque você é pastor. Não, queridos. Quando eu morava em Santos, você pode perguntar hoje a qualquer irmão, o pastor Rui sempre está vindo aqui, pergunta para ele. Eu morava em Santos e eu andava da praia até a Encruzilhada, que era um bairro. Eu ia até a Vila Matias, do lado do Campo dos Santos. Eu ia nesse lugar, tudo que tinha congregação, eu ia a pé. Mas eu atravessava para Guarujá, Cubatão, Praia Grande, São Vicente. Eu congregava a semana inteira, porque em cada cidade tinha nossas igrejas. E eu estava ali, olha, eu queria era aprender mais, eu ia. E outra coisa, eu era muito atrevido. E já morando aqui no Vale do Paraíba, eu fui para Santos como missionário. Logo quase perto de quando eu conheci sua mãe, Rejane. Eu desci para Santos, e aí quando cheguei lá, o pastor Rui falou assim, pastor sobrinho, eu vou para a Praia Grande hoje, e vai ter culto lá, vamos lá? Não, pastor não, missionário, vamos lá? Eu falei, vamos. Aí ele falou para mim assim, só que tem uma coisa, eu estou sem dinheiro. Não, eu falei, pastor, mas o meu dinheiro está contado. Ele falou, não, você vai no meu carro. Eu falei, é porque eu tenho que voltar amanhã e o meu dinheiro está contado. Eu disse só porque eu vim resolver um negócio de documento aqui. Ele falou assim, não, vamos lá. Quando chegou no caminho, eu não sei o que aconteceu, nós precisamos gastar o meu dinheiro. Ele falou, tu me empresta? Que quando chegar lá, eu falo com o tesoureiro, e o tesoureiro arruma para nós, porque ele era o coordenador da igreja, né? Geral, ele que mexia na parte da tesouraria central, e ele me empresta. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o tesoureiro fez, parece que o Espírito Santo já mandou. Pastor Rui, vem cá. Não, irmão Rui, vem cá. Olha, meu irmão, com 3 duplicatas na mão, que estava construindo a igreja nova, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Nós não sabemos como pagar isso aqui. Amanhã cedo. O pastor Rui olhou para mim e eu falei, fica quieto, fica quieto. Sabe por quê? Porque eu aprendi logo cedo que aqueles que andam segundo a vontade de Deus são supridos pelo Senhor. Aí fiz um culto, aí o pastor da igreja falou assim, quem vai pregar é o missionário, que ele veio para cá hoje. Me deu a palavra. Eu preguei com muita ousadia no Espírito Santo. Quando terminou, todo mundo queria vir me abraçar, porque fazia dias que eu não ia lá. Aí vem vindo uma senhorinha. Interessante, que ela era um pouco mais assim, andava mais rápido que a sua mãe, mas ela parecia muito com a sua mãe. Então ela vem vindo, missionário, eu não sei porquê, mas agora eu sei. Eu estou com um dinheiro que eu ia enviar, não é meu dízimo não, é um dinheiro que eu ia enviar para a missão. E já faz dias que esse dinheiro está lá. Eu ia trazer até para cá, para o pastor, para ele mandar para a missão. Aí, hoje eu pus daqui para trazer para cá. Quando eu vi o Senhor, eu falei, obrigado, Deus. Eu já sei por que eu trouxe. Está aqui.
Olha, irmãos, era o suficiente para mim voltar para Santos, ficar mais um dia em Santos e vir para cá, ainda chegar em casa e ainda comprar alguma coisa, porque era dinheiro que ela estava me dando, não era para o ministério, era para a minha vida. Quem está entendendo? Deus supre ou não supre? Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Ele conhece a nossa estrutura. Quando nós entendemos e não deixamos de congregar e temos uma plenitude de Deus em nós, como está escrito aqui na palavra, não fazemos como alguns fazem, que deixam de congregar. Antes, façamos a demonstração. Tanto mais que vemos que está se aproximando o grande dia. Então, os crentes precisam sim, colocar na sua consciência, Deus, eu preciso mais e mais de Ti. Eu quero mais e mais. Eu sei que eu vou ter que confrontar uma grande correnteza. Eu sei que nadar contra a corrente é difícil. A corrente que eu estou falando é o mundo, mas eu vou ter que nadar, porque eu preciso chegar do outro lado vitoriosamente. Então, nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você que nós já somos mais do que vencedores. Se fizermos como a palavra nos ensina. Quem tomou posse nessa noite da sua vitória? Quem entendeu Deus falar com você nesta noite? Então guarde essa palavra. Sabe que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, admoestações façamos, sabendo que o grande dia já se aproxima. Qual é o grande dia? A volta de Jesus. Fique de pé neste momento. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus. E quando você estiver orando, abençoe a vida dos teus irmãos. Peça que Deus abra as suas mentes, dê entendimento. Mas hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho um trabalho para fazer. Queridos, o tempo de Deus é de Deus. Nunca roubemos o tempo de Deus, porque quem nos dá vitória em todas as coisas é Deus. E a Bíblia diz que enquanto eu e você está dormindo, Deus está trabalhando por nós. O meu tempo de trabalhar é o meu tempo. Deus não quer nada do meu tempo, mas o tempo dele, ele não quer que eu tire. É para ele. Feche os seus olhos, fale com ele agora. Fale como você quiser, ou para pedir, ou para agradecer, ou para questionar. Fale com Deus agora, levante sua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta hora mais uma vez. Estamos chegando ao final, Senhor Deus, desse culto. Estamos chegando, Senhor Deus, o momento de agradecermos o Senhor pelas nossas vitórias, pois nós estamos nesta campanha que é passos de vitória, e nós temos a certeza, a plena certeza, Senhor, que Tu és um Deus poderoso e eterno, que Tu já estás trabalhando. A Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor confia. E aqui está um povo que confia em Ti. Meu Deus, não importa qual seja as dificuldades deste irmão, desta irmã, não importa as lutas que eles estão enfrentando, maior é o Senhor que dá a vitória ao Teu povo. Nós tomamos posse, Senhor. Agora guarda os nossos corações, de maneira que possamos ser sinceros e fiéis, para nos aproximar do Senhor, com a certeza de que seremos ouvidos, e que o Senhor nos abençoe segundo a sua infinita graça e misericórdia. Amém. Obrigado, Deus.